Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando essa aula num formato um pouquinho diferente, porque como eu não vou fazer uso do quadro, então eu acho que dessa forma fica muito melhor para vocês visualizarem os slides e para eu apontar também nos slides, né, sobre o que eu tô falando. Então hoje nós vamos falar sobre outros padrões de herança que fogem das leis de Mendel, tá? Bom, então vamos lá. As leis de Mendel, gente, elas regem características, né, que têm traços de herança monogênica e que tem um padrão fenotípico que a gente consegue prever, fazer aqueles cálculos de risco, né, que a gente viu nos heredogramas e por aí vai. No entanto, existem algumas características que, apesar de serem monogênicas, elas têm algumas peculiaridades, vamos dizer assim, que a gente não consegue verificar assim de uma forma tão perfeita e tão certa, né, fazer aquele cálculo tão bonitinho, por causa justamente dessas peculiaridades, que são algumas características que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Tudo bem? Então, os padrões mendelianos, eles são, em geral, regulados por apenas um gene, né, como eu já falei para vocês, por isso chamado de herança monogênica, sempre expressam a característica prevista pelo genótipo. Por exemplo, se eu falo que a herança é autossômica dominante, né, e a pessoa tem um alelo dominante, ela sempre vai expressar aquele fenótipo, tá? Vai expressar aquela característica. Então, às vezes, pode não acontecer isso, mas aí são características que a gente sabe que fogem dos padrões de Mendel. As proporções da prole são previsíveis, né? Por isso que a gente fez aqueles cálculos bem certinhos, porque seguem os princípios da segregação. A gente sabe que vem um alelo do pai e outro da mãe, então isso facilita bastante as coisas. Só que existem outras características que elas não seguem os princípios de Mendel. E aí existem algumas peculiaridades que eu vou explicar agora para vocês, que fazem com que isso aconteça, tá bom? E são essas aqui. Alelos múltiplos, herança pode ser do tipo mitocondrial, penetrância e expressividade variáveis, pleiotropia, interação gênica, influência do sexo, antecipação, impressão genômica, mosaicismo e características multifatoriais. Essa última eu vou dar uma aula especificamente sobre isso para vocês. Bom, vamos começar falando dos alelos múltiplos. Quando a gente estudou, né, as características lá de padrões mendelianos, de herança monogênica, a gente sempre trabalhou com dois alelos, azão ou azinho, né? Existem outras características, gente, que num determinado locus não existem só duas possibilidades de alelos. Claro que a pessoa vai ter dois, porque né, a gente tem um par de cromossomos, então a pessoa vai ter só dois, mas não quer dizer que existam só dois tipos, tá? Podem existir mais tipos e a pessoa tem dois aí de aleatórios, tá? Então, mais de dois alelos para o mesmo locus determinam uma característica. Um exemplo bem claro disso, e eu vou falar disso mais para frente, quando a gente falar de interação gênica, são os grupos sanguíneos do sistema BO. Então, aqui, ó, vocês vejam que tem três tipos de alelos diferentes. A gente tem o IA, a gente tem o IB e a gente tem o Izinho, né? Então, aqui, percebam que eu não tenho só um ou outro. Eu tenho três tipos, e aí a pessoa vai ter dois, mas aí ela pode ter, aleatoriamente, qualquer um desses três alelos. E aí, dependendo desses alelos, o tipo sanguíneo dela vai ser determinado. Com relação à herança mitocondrial, gente, nós temos um DNA na nossa mitocôndria, que é o DNA mitocondrial, tá? Esse DNA, ele tem cerca de 15 mil nucleotídeos e 37 genes. E aqui, o interessante da herança mitocondrial, gente, é que ela é exclusivamente materna, tá? É uma herança materna. Por que que é uma herança materna? Porque quando o zigoto é formado, o gameta masculino contribui apenas com o DNA nuclear. Então, todo o citoplasma, as organelas que tem ali dentro dessa célula, elas vêm da mãe. Por isso que todas as nossas mitocôndrias, elas são derivadas somente da nossa mãe. Tá? Então, as características, né, de traços do DNA mitocondrial são presentes em homens e mulheres, só que são herdados exclusivamente da mãe. E o que que acontece? Existe uma outra coisa aqui. Exibem alta variação fenotípica. Por quê? Porque as nossas células, diferente do DNA nuclear, a gente tem um núcleo só, né? Mas mitocôndrias nós temos várias.
E aí, esse DNA mitocondrial, ele pode ser variável, né? A mitocôndria, ela está num ambiente ali de estresse oxidativo muito grande, então ela pode sofrer mutações, e eu posso ter tipos de mitocôndrias diferentes em cada célula. E aí, no momento da divisão celular, quais são as mitocôndrias que vão para a célula filha não são tão bem separadinhas assim como são os cromossomos, né? Então, existe uma alta variação fenotípica dentro de traços herdados pelo DNA mitocondrial. Essa característica aqui, gente, da gente ter vários tipos de DNA mitocondrial diferente, é chamada de heteroplasmia, tá? Então, aqui, ó, o DNA nuclear, né, o indivíduo é formado por DNA aqui do pai e da mãe, de forma igual, mas o DNA mitocondrial, a gente vê que a herança, ela é exclusivamente materna. Aqui a gente tem um exemplo de um heredograma, de uma doença mitocondrial, percebam que a mãe afetada passa para todos os filhos e o pai afetado não passa para ninguém. Pai afetado para ninguém, mãe afetada para todos os filhos. Então, esse é um heredograma bem clássico de herança de doença mitocondrial. Um exemplo seria essa doença aqui, que é a neuropatia óptica hereditária de Leber, chamada também de Lyon. Existe uma alta variabilidade clínica. O que acontece? As células do nervo óptico, elas entram em processo de morte, tá? E aí a pessoa, ela vai tendo uma perda da visão bilateral após a adolescência. Então, aqui nesse gráfico, a gente vê, nessa foto, na verdade, né? A gente vê que é uma pessoa com a visão normal e a pessoa com uma visão quando ela tem essa característica. Então, principalmente o centro da visão dela fica bastante comprometido. Isso vai piorando ao longo do tempo. Então, percebam aqui esse indivíduo, né, que tem essa característica, ele precisa ler, né, precisa aumentar bastante a fonte, né, para conseguir ler um texto. Próxima, a gente tem a penetrância. O que é a penetrância? A penetrância, gente, é a probabilidade de um genótipo manifestar o seu fenótipo. Quando a gente estava vendo sobre as doenças gênicas, né, fazendo análise de heredogramas, a gente tinha certeza que quando a pessoa, por exemplo, se fosse uma herança autossômica recessiva, se ela fosse azinho, ela ia ser afetada, né? Mas existem características que nem sempre as pessoas com aquele genótipo, elas expressam aquela determinada característica. Então, a gente fala que essa característica apresenta penetrância incompleta, que eu coloquei aqui o conceito, né? O fenômeno pelo qual o indivíduo pode não manifestar o fenótipo correspondente ao seu genótipo. Então, por exemplo, o indivíduo pode ser azinho, mas ele não ser afetado por essa característica, tá? Então, aqui tem um exemplo de uma característica que tem penetrância incompleta. Por exemplo, é uma herança que é dominante, tá? Deformidade da mão fendida. Se é uma herança dominante, vocês concordam comigo que isso daqui não poderia acontecer, né? Lembra que eu falei para vocês aqui que pais não afetados com filho afetado seria recessiva, né? Só que nesse caso aqui a gente conhece e sabe que é uma herança dominante. E aí, gente, o que acontece? Acontece que essa mulher aqui, ela possui o alelo dominante, mas ela não expressou a característica, ela não foi afetada, mas ela passou esse alelo para frente, tá? A penetrância, gente, ela tem um conceito de tudo ou nada, não tem graus, não, ou expressa ou não expressa. Então, essa mulher não expressa e essa daqui expressa. Então, essa característica já é conhecida por ter a penetrância incompleta, porque nem todos os indivíduos que têm o alelo causal expressam aquela característica, tá? Então, por exemplo, né, essa característica é essa daqui, deformidade da mão fendida. A gente fala que a penetrância é de 70%. O que isso significa? Que 70% dos portadores desse alelo vão expressar aquele fenótipo. Os outros 30% não. Então, aquela mocinha aqui do heredograma, essa daqui, ela não expressou. Então, ela está dentro daqueles 30%, né? Então, isso aqui é um cálculo de observação, tá, gente? Simplesmente observaram que de todas as pessoas que têm essa mutação, 70% apresentam um fenótipo e 30% não. Então, a gente diz que a penetrância dessa característica é de 70%, ok? Outro exemplo é a polidactilia, vocês devem conhecer, né? A característica da pessoa ter mais de 5 dedos nas mãos ou nos pés. A polidactilia é uma característica também de penetrância incompleta. E aí, aqui a gente tem um cálculozinho que a gente consegue identificar qual é a penetrância da característica. Por exemplo, se de 42 pessoas com alelo para polidactilia,
apenas 38 apresentam a característica, qual a penetrância dessa característica? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, né, o total. O total foi 42. Não repare minha letra, gente, que eu estou escrevendo com o mouse. O total foi 42. A gente vai fazer essa divisão aqui, ó. A gente vai pegar o número de indivíduos que tem o fenótipo e vai dividir pelo total de indivíduos analisados. Então, nesse caso, a penetrância da polidactilia é mais ou menos 90%. Ou seja, 90% dos indivíduos que apresentam um alelo para polidactilia realmente expressam essa característica, ok? Próximo. Aí, a gente chama que é mais ou menos o irmão da penetrância. A gente tem algumas características que têm expressividade variável. Cuidado para não confundir com a penetrância incompleta, tá? A expressividade variável é diferente da penetrância, porque aqui não é aquele conceito de apresenta ou não apresenta característica, não. Aqui a gente tem graus, é um gradiente. Então, a expressividade, ela é o grau da expressão do fenótipo em indivíduos com o mesmo genótipo. Então, a expressividade variável é o fenômeno no qual o grau da expressão do fenótipo difere entre indivíduos com o mesmo genótipo. Como assim? Por exemplo, a polidactilia, novamente. A polidactilia, gente, ela é um exemplo tanto de penetrância incompleta como de expressividade variável, tá? A pessoa pode ter um dedo completo, ela pode ter um pedaço de um dedo, ela pode ter só um pedaço de pele. Então, isso é expressividade variável. A pessoa que tem o mesmo genótipo, tá? Mas tem gente que tem o dedo completinho e outras pessoas apresentam só um pedacinho do dedo ou um pedacinho de pele. Então, isso é expressividade variável. Para vocês não confundirem, a gente tem esse diagrama aqui, ó. Vocês percebam que na penetrância incompleta tem pessoas ou tem ou não tem meio termo. Na expressividade variável, existe um grau, né? Aqui um gradiente mesmo de expressão. E esses indivíduos aqui seria, assim, uma metáfora, né? Uma ilustração de que cada bolinha dessa seria um indivíduo e todos eles com o mesmo genótipo, tá? Então, como se esse indivíduo tivesse o mesmo genótipo desse, mesmo desse, mesmo desse, mesmo desse. E tem pessoa que apresenta e não. Na expressividade variável também, todos com o mesmo genótipo, mas eles expressam de formas diferentes. Próximo, pleiotropia. A pleiotropia, gente, é quando um único gene apresenta efeitos fenotípicos múltiplos, ou seja, várias características no organismo do indivíduo. Um exemplo são as síndromes, tá? Eu dei um exemplo aqui, mas é monogênica, né? Eu dei um exemplo aqui da síndrome de Marfan. Lembra que eu falei em aula passada para vocês? Tem algumas características como aracnodactilia, escoliose, etc. Então, todas essas características, elas são influenciadas por um único gene. Então, esse processo, a gente dá o nome de pleiotropia, quando um único gene afeta várias características em um mesmo indivíduo. Heterogeneidade alélica e de locus. Então, esse exemplo aqui é muito clássico, gente, porque o DMD, né, a distrofia muscular de Duchenne, ela está dentro de um gene que é muito grande, acho que eu já comentei sobre isso com vocês também, e esse gene, ele não tem só um local que sofre mutação, ele tem vários locais, tá? Então, a pessoa, ela pode ter mutação em um só, pode ter nos dois, pode ter só no outro, pode ter em outros locais. E aí, essa heterogeneidade alélica, a gente fala assim, quando tem mutações diferentes no mesmo gene, tá? E aí, dependendo de qual mutação a pessoa tem, ela pode desenvolver uma determinada característica ou outra, vai depender de cada caso. Então, um exemplo é a distrofia muscular de Duchenne ou a de Becker, né, que são duas condições bem similares, mas não é a mesma coisa, tá? Elas são provenientes de mutações diferentes e aí tem algumas diferencinhas. A de Becker é bem similar à de Duchenne, só que ela é um pouco mais branda, vamos dizer assim, tá? Um outro processo, né, que difere lá dos padrões mendelianos, que é interessante, é a interação gênica. E aqui eu vou ficar um pouquinho mais de tempo, porque eu quero dar um exemplo bem importante para vocês. A interação gênica, gente, ela é o contrário da pleiotropia.
A pleiotropia é um gene influenciando várias características, certo? Na interação gênica, a gente tem uma única característica sendo influenciada por mais genes, tudo bem? Então, aqui, ó, genes em diferentes lotes contribuem para a determinação de uma única característica. Um exemplo seria o tipo sanguíneo ABO, tá? Eu vou explicar o porquê para vocês. Então, olha só. Vamos por partes. Nós temos os alelos IA e B, certo? Que eu já falei para vocês. Esses alelos, eles codificam enzimas que vão fazer a produção de antígeno A ou de antígeno B. Quem tem um alelo Izinho, que é o recessivo, não vai codificar enzima nenhuma e aí, consequentemente, não vai produzir nenhum tipo de antígeno. Então, a pessoa vai ser tipo O, certo? Só que, para produzir o antígeno A ou B, a pessoa necessita de uma molécula precursora, que é a molécula H. E ela é codificada pelo alelo Hzão, tá? As pessoas que têm Hzinho não possuem a molécula H, que é o que a gente chama de fenótipo bombaim. Eu vou mostrar uma figura para vocês, depois eu volto nesse slide. Eu acho que aqui fica um pouco mais fácil de entender. Olha só. Vamos lá, entender primeiro o que está aqui na figura. A gente tem um composto intermediário, certo? Esse composto intermediário, ele é transformado em composto H a partir de uma enzima, que é codificada por esse alelo aqui, Hzão. A pessoa, para ter a enzima e formar o composto H, ela precisa ter o alelo dominante, que é esse Hzão, certo? Ok, então a pessoa tem um Hzão, ela vai formar o composto H. E depois, com esse composto H, a gente vai ter aqui enzimas que vão transformar esse composto H nos antígenos que a gente conhece dos tipos sanguíneos. Então, se eu tiver a enzima que é codificada pelo alelo IA, eu vou ter a formação do antígeno A. Se eu tiver IB, eu vou ter a formação do antígeno B. E se eu não tiver nenhuma enzima, que é o caso do Izinhozinho, eu não vou formar nenhum antígeno, então a pessoa vai ser tipo O, ok? Isso aqui é o que normalmente, né, a gente já sabe. Mas, gente, existem pessoas que têm esse gene aqui, que codifica essa enzima que está mais atrás da cascata, de forma recessiva, tá? 2 alelos recessivos. Se a pessoa é Hzinho, ela não vai ter o composto H. Então, vocês concordam comigo que não interessa o que ela vai ter no locus ABO? Não interessa o que ela vai ter nesse locus, gente. Ela não vai conseguir produzir antígeno nenhum, porque ela não formou o composto H. Então, obrigatoriamente, ela vai ser tipo O, tá? Porque ela não vai ter antígenos, certo? Então, vamos lá, ó. Tá escrito aqui, ó. O alelo dominante Hzão codifica a enzima, que converte o composto intermediário em H. Esse H é necessário para a adição de um açúcar terminal, né? E esse açúcar terminal que forma o antígeno. Então, os genótipos desse locus ABO, que são os que a gente conhece, determinam o tipo de açúcar que vão aqui e aí formam os antígenos que são os nossos tipos sanguíneos, né? Tipo A, tipo B ou tipo O, enfim. Então, ok. Até aqui tudo bem. Então, isso daqui que geralmente acontece. O que é a exceção aqui? Aqui, gente, é importante a gente verificar uma coisa, né? Percebam que são 2 locos diferentes, são 2 genes diferentes. Então, aqui eu tenho H e aqui eu tenho ABO, né? Então, por isso que é interação gênica. Existem pessoas que têm 2 alelos recessivos, Hzinho. Então, está dizendo aqui, ó, as pessoas com fenótipo bombaim, que são esses indivíduos aqui, Hzinho, são homozigotas para uma mutação recessiva que não consegue converter o composto intermediário em H. Então, se eu não tenho composto H, ó, a pessoa não vai conseguir fazer o que o locus ABO faz, certo? Então, ela vai ser tipo O. Então, conclusão, os genótipos nos lotes Hzão e ABO determinam o tipo sanguíneo ABO. Então, aqui eu tenho uma interação gênica, tá? Desse gene aqui, do locus H e do locus ABO, que são importantes para a tipagem sanguínea do indivíduo. Então, esse é um exemplo bem interessante, clássico de interação gênica. Deixa eu voltar o slide agora, olha só. Hzinho. Não são sintetizados os antígenos do sistema ABO, né, porque ele não tem o composto lá H. Então, a expressão dos alelos no locus ABO vai ser assim, não interessa, né? Então, a expressão desses alelos, ela vai depender do genótipo do locus H. Então, se a pessoa for Hzinho, tanto faz, o que ela herdou,
do sistema ABO. Então, tomar cuidado com isso aqui, gente, principalmente quando as pessoas começarem a falar de paternidade tipo sanguíneo não atesta paternidade, gente. Ponham isso na cabeça de vocês e orientem as pessoas que fizerem esse tipo de pergunta para vocês. A única coisa que serve como teste de paternidade é o teste de paternidade em si, de DNA mesmo, tá? De DNA nuclear, de loci que já são analisados, eles já são determinados para fazer o teste de paternidade. Tipo sanguíneo não determina paternidade. Até porque, vocês estão vendo aqui, né? A pessoa pode ser tipo O, independente do que tiver no locus ABO aí. Então, a genética nem sempre corresponde ao tipo sanguíneo real do indivíduo. Então, aqui, ó, quando a pessoa tem Hzão e AIA e Hzão e AIzinho, ela vai ter tipo A. Hzão e B ou Hzão e Bzinho vai ser tipo B. Hzão e A e B vai ser tipo AB. Hzão e zinho vai ser tipo O. Então, percebam que isso daqui é o que a gente aprende normalmente, né? O que a gente geralmente não aprende é isso aqui, ó. Que quando a pessoa é Hzinho, no locus H, ela não vai ter a substância H presente, então, obrigatoriamente, ela vai ser tipo O, que a gente chama de fenótipo bomba aí, tudo bem? Então, esse é um exemplo de interação gênica. O que mais? Existem algumas características que são influenciadas pelo sexo. Então, existe característica influenciada pelo sexo e limitada ao sexo. A característica influenciada pelo sexo, né, são em genes autossômicos, herdados de acordo com os princípios de Mendel, mas são expressos de forma distintas em homens e mulheres. Geralmente, gente, muitas vezes por causa de cascata hormonal, tá, e todas essas coisas. Não vou entrar em detalhes nisso com vocês, porque é um assunto bastante extenso, mas só para vocês terem uma noção do que isso acontece, tá? Um exemplo seria a calvície. Existem vários tipos de calvície, mas ela é mais expressa nos homens do que nas mulheres de forma geral. E a característica limitada ao sexo está em genes autossômicos, mas eles são expressos em apenas um sexo, porque aqui vai depender, a expressão daquela característica vai depender dos hormônios sexuais. Então, se a pessoa não tiver determinado hormônio, ela não vai expressar aquela determinada característica, que é o caso bem claro, né, da barba nos homens e dos seios em mulheres, por exemplo. O que mais? Temos um fenômeno que é chamado de antecipação. O que é antecipação? Geralmente, a antecipação, gente, ela acontece quando um traço genético... Lembra das repetições expandidas de nucleotídeos que eu falei para vocês na aula de mutação? Então, entra muito nisso daqui. Então, esse traço, ele é expresso mais intensamente, ou geralmente de forma mais precoce, né, mais na infância ou mais cedo, à medida que passa de geração a geração. Então, por exemplo, a distrofia miotônica, ela é um exemplo bem clássico de antecipação. A distrofia miotônica, ela é causada por uma repetição de CTG, não repetição expandida, como foi o caso da doença de Huntington, que eu já falei para vocês. Olha a variação, é de 44 a 3 mil vezes. O normal desse local ter essa CTG é até 37 repetições. Só que o que acontece? À medida que as gerações vão passando, vão tendo mais divisões celulares, né, processos de meiose, por aí vai. Então, lembra que nas repetições expandidas vão acontecendo aqueles grampos, e aí essas repetições vão aumentando de número. Então, pode acontecer, né, o que acontece geralmente na distrofia miotônica é isso. Então, a pessoa tem um fenótipo, né, de distrofia, e ela se reproduz, aí o filho, digamos que a pessoa tem 44, aí o filho já vai ter 55, e aí o filho dela já vai ter 100 e poucas, e aí à medida que as gerações vão passando, essas repetições vão aumentando e o fenótipo vai ficando também cada vez mais grave. Tá? E além de ser mais grave, ele vai acontecer antes. Então, existe um caso clássico, né, e tem um livro de genética, de que houve uma variação de mais ou menos assim, mais de 1000 repetições de CTG de diferença em 2 gerações. Então, a neta da mulher, né, da primeira geração, tinha mais de 1000 repetições a mais do que a avó. E aí, claro, ela sofreu muito mais, né? Na infância, ela já começou a apresentar esses sintomas. Aqui, os sintomas dessa condição seria atrofia muscular, né? Queda de pálpebras, alterações hormonais, alterações cardíacas e por aí vai. Outra situação, gente, é a impressão genômica, tá? Essa daqui, ela vai ser, a expressão do gene, ela vai ser diferente de acordo com que se aquele material genético foi herdado do pai ou da mãe. Tá? Então, aqui é o clássico, né? A gente tem um alelo paterno e materno,
e na hora da reprodução eles se juntam e formam aí o par de cromossomos do indivíduo. Só que aqui, gente, existe uma situação, né, de uma região que é bem conhecida, do braço pequeno do cromossomo 15, que a pessoa pode ter, se ela não expressar de ambos os pais, ela pode ter alguma condição genética. No caso, são a síndrome de Prader-Willi ou a síndrome de Angelman. No caso da síndrome de Prader-Willi, a pessoa não expressa o alelo paterno, tá? Ela vai ter, eu vou falar para vocês, existem 3 coisas que podem acontecer, então ela não expressa o alelo paterno, ela só tem o alelo materno, então ela desenvolve essa síndrome. E na de Angelman já é o contrário, a pessoa tem uma não expressão do alelo materno e expressa só o paterno, e aí a pessoa desenvolve essa síndrome. E por que que essa não expressão acontece? Bom, pode acontecer 3 coisas diferentes. Primeira coisa que pode acontecer é uma não disjunção, tá? Acredito que vocês viram na citogenética isso. Se acontece uma não disjunção, a pessoa tem 2 alelos do mesmo genitor. Isso, gente, é chamado também de dissomia uniparental. Tá? É quando a pessoa tem, ao invés de ter um alelo da mãe e outro do pai, ela é dos 2, ou os 2 do pai, ou os 2 da mãe. E aí, se for nessa região, né, do 15P, ela vai apresentar uma dessas 2 características, tá? Então, a impressão genômica pode acontecer por não disjunção, né, quando herdam 2 alelos do mesmo genitor. Pode ser por microdeleção, tá? Então, por exemplo, aqui, né, que eu falei para vocês, aqui só expressa o alelo materno. Então, digamos que eu tenho o alelo materno, o paterno aqui, ops, sem querer, aconteceu uma pequena deleção dessa região aqui. Se essa região aqui foi deletada, ele só vai expressar o alelo materno e ele vai ter a condição da mesma forma. O que mais? Pode acontecer também uma metilação diferencial. Então, se o alelo de um genitor for metilado, só o do outro aqui vai ser expresso. E aí vai cair na mesma. Então, a impressão genômica, ela pode acontecer de 3 formas. Não disjunção, e aí ocorre a dissomia uniparental, quando herda 2 alelos do mesmo genitor. Pode acontecer uma microdeleção, né, e aí só expressa um dos alelos, e aí dependendo de qual foi o genitor, vai apresentar uma característica diferente. E pode ter uma metilação diferencial também, ou do materno ou do paterno, né? E aí, dependendo de qual for o metilado é o que não vai ser expresso, tá? Vai ter aquela determinada característica. Então, só para apresentar para vocês aqui essas condições, a síndrome de Prader-Willi tem alguns principais sintomas, que são obesidade, a pessoa ela perde o controle da fome, né? Ela tem urgência de comer o tempo inteiro, tem o desenvolvimento lento, atraso mental, alterações de comportamento, deficiência de tônus muscular, mãos e pés pequenos, problemas de comportamento e por aí vai. Essa síndrome de Prader-Willi, gente, é quando só expressa o materno, tá? E o paterno ou foi deletado, ou enfim. E na síndrome de Angelman, é o contrário, é quando a criança só expressa o alelo paterno. Então, aqui, a criança, olha só como são diferentes os sintomas, é o mesmo locus, a mesmíssima região, só que aqui é simplesmente se está expressando do genitor ou da genitora, tá? Então, aqui, ó, atraso na aquisição motora, ausência de fala, falta de atenção, hiperatividade, andar desequilibrado, né, com as pernas afastadas e esticadas, risos frequentes são uma característica bastante marcante, boca grande, com protusão da língua, dentes espaçados, então tem uma série de características dessa síndrome, tá? Então isso ocorre por causa da impressão genômica. Existe também, gente, o mosaicismo, e na hora que a gente olha o heredograma, a gente vê algumas coisas diferentes do que a gente esperava, tá? Quando a gente fala de mosaico, a gente espera pelo menos 2 linhagens de células diferentes, né, que são derivadas do mesmo zigoto. Existem 2 tipos de mosaicismo. Existe o mosaicismo somático e existe o mosaicismo germinativo. O mosaicismo somático é quando as linhagens celulares, né, são diferentes. Então, essa diferença acontece só nas células somáticas, não afeta os gametas, ou seja, essa pessoa provavelmente não vai passar isso adiante, tá? E o mosaicismo germinativo acontece somente em linhagens que darão origem aos gametas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só, gente, que interessante isso daqui. A gente tem uma mulher, né, que teve aqui filhos com 2 homens diferentes, e olha só, ninguém tem distrofia muscular de Duchenne, foi feita a análise nesses indivíduos e eles não tinham a mutação
nesse gene, da distrofia muscular de Duchenne. Só que a mulher teve um filho, né? Esse casal aqui teve um filho, o filho nasceu com distrofia muscular de Duchenne. Especificamente, né, após o sequenciamento, foi verificado que ele tinha essa mutação aqui, da distrofia muscular de Duchenne. Aí, o que aconteceu? Ela teve outro filho, e esse outro filho também tinha distrofia muscular de Duchenne, sendo que nenhum dos dois pais eram afetados, nem tinham a mutação nesse gene. Então, aí eles foram verificar que os dois indivíduos, né, esses dois irmãos aqui, esses dois meio-irmãos, eles tinham a mesma característica e eles tinham a mesma mutação. Gente, qual é a probabilidade disso acontecer por acaso? Né, de duas crianças, filhos da mesma mãe, nascerem com a mesma mutação, o mesmíssimo SNP ali. Muito difícil disso acontecer. Então, quando a gente tem isso daqui, acontece o que a gente chama de mosaicismo germinativo. O que acontece? Essa mulher aqui, ela não tem a mutação nas suas células somáticas. Essa mutação aqui veio da mãe, só que veio somente das células germinativas da mãe. Quando a gente faz um teste genético, geralmente a gente pega a amostra de sangue total, a gente pega a amostra de saliva, a gente não pega a amostra, né, do ovócito da mulher lá dentro enfim. Então, aí quando analisa, você não verifica a mutação, só que se a pessoa for um mosaico, dependendo do tipo de célula que você pegou na sua amostra, você não vai detectar a mutação. Então, é isso que a gente chama, gente, de mosaicismo germinativo, quando a pessoa tem a mutação somente nas células germinativas, então ela não apresenta o fenótipo, mas ela passa para a sua prole. E aqui, gente, para finalizar, a gente tem algumas características que são poligênicas e multifatoriais. Isso aqui vai ser o conteúdo de uma aula sozinha, tá? De herança multifatorial, que eu vou explicar com mais detalhe para vocês sobre isso. Eu adoro esse assunto, eu acho que é super interessante, tá? Mas também é bem complexo. Então, são características poligênicas, onde muitos lotes interagem para produzir a característica. Um exemplo é a cor da pele, mas nós temos também a altura, né? Nós temos, enfim, uma gama de doenças também que são poligênicas e são multifatoriais. O que é multifatorial? É quando tem a genética, mas também tem o ambiente envolvido para dar aquele fenótipo para a pessoa. E aí tem alguns métodos, né, para a gente saber qual é a porcentagem da genética, qual a porcentagem do ambiente. Tem métodos para a gente descobrir, dentro dessa porcentagem genética, quais são os genes, quais são as variantes que estão envolvidas na expressão dessa característica. Então, tudo isso é assunto da herança multifatorial, herança complexa, como vocês preferirem. Então, aqui um exemplo, né, de gráfico que eu dei aqui, uma característica monogênica, ela vai ser, né, vai ter um locus só afetando. Então, aqui eu tenho, o máximo que eu tenho é 3 classes fenotípicas, né, os homozigotos dominantes, os heterozigotos e os homozigotos recessivos, é o máximo que eu vou ter. Quando eu tenho uma característica poligênica, gente, olha só como que fica o gráfico. Eu tenho todo um gradiente de fenótipos, e aí tem muitos cálculos que a gente faz em cima disso daqui, para fazer cálculo de risco, previsão, e ver quais são os losses que estão influenciando, e quais características ambientais também que influenciam nessa característica. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu parar aqui. Era isso hoje que eu tinha para falar para vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem entrar em contato comigo e tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Até a próxima aula.